Olá, bom dia. Eu sou o Carlos Eduardo Canto e você está ouvindo o programa O Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Jovem Pan News receberemos os principais nomes da indústria imobiliária. Na última quinta-feira, quero fazer um registro, tivemos o lançamento da super edição de Construção e Negócios da Top View. Leia um artigo escrito por esse apresentador. O evento foi realizado no showroom do Reserva Barigui, patrocinador do nosso programa. Obrigado à equipe do Grupo Avante, em especial aos meus amigos, os diretores Carlos Eduardo Noleto e Carlos Eduardo Roseman, pela recepção. E também a equipe da Top View, comandada pela Suzana Nugiri. Meus convidados de hoje, no primeiro bloco, Maria Júlia Forneia, e no segundo bloco, iremos receber Rodrigo Freire. Maria Júlia Forneia, fundadora e diretora comercial da We4, graduada em Administração de Empresas pela FAI, com especialização em Gestão de Negócios Imobiliários e Construção Civil pelo ISAI. Pós-graduada em Cidades Responsivas pela Escola Livre de Arquitetura. Maria Júlia, seja bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bem, Canto? Muito obrigada aí pelo convite, pelo espaço. É uma honra estar aqui falando com você. O papo vai ser bem interessante. Maria, conta um pouquinho da sua história. Pelo que eu sei, a indústria imobiliária é uma tradição aí familiar. É isso mesmo. Então, desde sempre, né, a gente vive no nosso DNA a indústria imobiliária. Então, hoje sou sócia e diretora comercial na We4, né, junto com a Maria Eugênia, que é minha irmã. Mas desde pequenas a gente participa bastante desse mercado, pois empresa familiar, meu pai, Enio, sempre teve à frente da frente de construção civil e a gente pôde participar desde muito novas. Então são anos aí de bagagem de muito mercado imobiliário de Curitiba, de história. Teu avô já começou com uma empresa, acho que é material construção, né? Sim, a Macofer, então tudo começou lá no Auer. Meu avô veio da Itália e começou com a loja de materiais de construção. E meu pai deu sequência, né, entrando na parte de construção civil, se formou em engenharia civil, começou a construir lá atrás, assim, coisas pequenas e foi sendo muito bem sucedido. Meu pai é sempre muito visionário, possibilitou que hoje a gente possa alçar alguns outros voos graças a esse mercado, né? Que hoje a gente tem bastante honra em poder fazer parte, poder somar com a nossa visão de negócio. Eu vi que você fez a administração de empresas e daí logo em seguida fez gestão de negócios imobiliários, né? Isso. Você sempre gostou de trabalhar no setor imobiliário? Eu digo que a combinação minha com a minha irmã, ela é muito feliz porque nós somos muito complementares, né? Ela é totalmente de exatas e eu sou muito mais de humanas. Então, a minha especialização nessa parte de mercado imobiliário me fez voltar um pouquinho mais para a área comercial. Então, tive imobiliária, trabalhei por muito tempo na frente da Forneia Imóveis, que fazia a gestão comercial dos imóveis da Enio. Então, ao mesmo tempo que ela foi construindo a bagagem dela como engenheira e na parte de incorporação e desenvolvimento de produto, eu tive uma trajetória bem bacana na parte comercial, entendendo um pouquinho mais do funcionamento do mercado imobiliário, através das imobiliárias, através da corretagem. Sou corretora também de formação, então a gente acabou sendo muito feliz em juntar um pouquinho dessas duas frentes e dos nossos conhecimentos para desenvolver a We4. Teu pai é bem conhecido aqui na cidade, né, pelos empreendimentos que ele faz. E tenho certeza que, como corretora, você tinha que vender, né, para o cliente e também vender para ele, né? Porque não deve ser... Geralmente é assim, os mais antigos, né, eles são mais difíceis, né, na recepção de se não tem a proposta ali, se não tem uma contraproposta, porque está barato, enfim. É por aí, né? É uma grande escola, né? Porque eu acho que se a gente não vem com esse treinamento, a gente acaba sendo engolido. Eu acho que a negociação imobiliária é sempre muito complexa. Então, poder ter do outro lado sempre o meu pai foi edificando, né? Até a nossa própria segurança no momento de negociar, de sentar com o cliente, de saber até onde dá para ir e aonde a gente não precisa ir, até para que a gente possa saber valorizar
o nosso produto. Então, todo o trabalho que a gente tem de desenvolvimento de empreendimentos, desenvolvimento de conceito, tem que se refletir no momento da negociação. Eu acho que a firmeza que meu pai sempre trouxe nas negociações dele conseguiu edificar a gente para que a gente pudesse saber o valor de tudo aquilo que a gente faz, né? Valorizar o nosso próprio trabalho. Então, foi essa grande escola que a gente teve em casa e a gente é sempre muito grata por poder ter absorvido bastante disso. Eu estou no mercado há 48 anos como corretor de imóveis e sempre digo que o DNA, né? A pessoa que é dona da consultora sempre tem uma linda história, né? Quer dizer, aí está provando que você, apesar que vamos falar da UI4 agora, como é que ela nasceu, qual foi a inspiração de nome e tudo mais, mas você já tinha o DNA, né? Dessa ética, dessa preocupação, né? Então, para os nossos ouvintes, não é uma empresa que chegou ontem porque ela é nova e ela não tem uma história, né? Então, aí você está provando que existe, né, toda uma história por trás de uma terceira geração, né? Isso então, mesmo. Conta para nós aí a We4, quer dizer, o nome, daí você saiu de corretora, falou, peraí, aqui tem um mercado, tem aí uma oportunidade de desenvolver projetos aí inovadores, porque todas as consultoras, o mercado imobiliário, a indústria imobiliária, ela sempre fala que existe um diferencial, né? Mas eu vi na pauta que a sua assessoria enviou que realmente a tua empresa tem um diferencial. Então, conta um pouquinho da história, do nome e tudo mais. Certo. Bom, então, estando nesse mercado já há muito tempo, algumas coisas começaram a surgir como incômodos, né? Do entendimento de que existe uma grande responsabilidade ao desenvolver empreendimentos imobiliários, porque estamos, sim, construindo uma parte da cidade. E a gente começa a se questionar como que construir uma parte da cidade pode gerar impacto mais positivo. Através de algumas iniciativas, a gente optou por envolver mais pessoas no desenvolvimento desses empreendimentos. Isso não daria certo dentro da Eni, um negócio já estruturado, que segue uma linha, né, há mais de 50 anos, muito tradicional. Então, nós optamos por fundar o We4 para tentar colocar à prova todas as ideias que dentro da nossa cabeça, do nosso coração já faziam sentido, e a gente teve a oportunidade de lançar o nosso primeiro empreendimento, que foi o Muda, que agora já foi entregue, e vários dos processos do desenvolvimento de produto dentro da We4 são muito diferentes do padrão. Então, a gente entende que estamos construindo, sim, uma parte da cidade, e não só para quem vai morar no empreendimento, mas também para quem vive aquela região, para quem vive a cidade como um todo também. Então, de que forma que a gente conseguiria escutar mais pessoas para entender como maximizar o potencial de cada um dos nossos terrenos. Então, a Maria Eugênia teve a ideia de desenvolver o We4Arch, que é um concurso de arquitetura. Então, todos os nossos empreendimentos, eles são resultados de concursos de arquitetura por alguns motivos. Alguns deles estão muito voltados para ter certeza de que a gente vai ter dentro desse terreno o melhor projeto arquitetônico. Então, somos grandes entusiastas da arquitetura, muito embora não seja a nossa formação, mas a gente entende que um arquiteto tem sim a capacidade de saber qual a melhor forma de edificar dentro de um terreno para que seja a melhor solução para aquela microrregião. Então, abrindo a possibilidade para que vários arquitetos tragam as soluções que eles enxergam para aquele terreno em si, a gente consegue visualizar soluções que, se a gente fosse simplesmente brifar um escritório de arquitetura, isso poderia passar batido. E foi um aprendizado enorme trabalhar com o primeiro concurso no Muda. O resultado foi incrível, a gente ficou muito feliz com os resultados comerciais do Muda também, porque todos aqueles detalhes arquitetônicos que estão por trás de uma edificação, que não é só uma fachada bonita ou aquilo que agrada aos olhos, realmente refletem na qualidade de vida de quem vai morar e de quem vai circular na região também. E hoje a gente consegue ver na prática isso acontecendo. A gente conseguiu ter um resultado muito positivo de vendas no empreendimento, quase 100% vendido, e a gente entregou agora no ano passado. E a gente lançou o segundo aberto de arquitetura e vamos lançar agora o Mova, que também é resultado de um concurso de arquitetura. Então, o We4Arch é uma das nossas iniciativas, exemplificando como a gente optou por trazer mais pessoas para dentro dos nossos projetos, e o resultado fez a gente
ficar mais confiante, ter mais certeza de que dá sempre para ousar um pouquinho a mais, que apesar de a gente estar fazendo parte de um mercado que é extremamente racional, dá para olhar com outros olhos, e isso acaba se refletindo totalmente no resultado final. Você veja a coincidência, no segundo bloco iremos receber aqui o Rodrigo Freire, que ele tem o Sprint Imobiliário, é a famosa charrete, né, do passado. Então, é basicamente isso que você fez na UI4. Você procurou trazer, né, de fora, né, o exterior, né, todo o pessoal que é da área de arquitetura, para que eles viessem e mostrassem para você. Mas esse empreendimento teu, qual é o grande diferencial dele, desse que você entregou agora? Inclusive, eu tive o prazer de vir e ir lá na entrega. Sim. Então, por ele ser resultado de um concurso de arquitetura, além de ele trazer uma estética muito interessante ali para a região, então a gente acaba vendo muitos projetos bonitos, muitos projetos interessantes no que diz respeito à arquitetura. Mas em Curitiba a gente sabe que são poucos escritórios que são responsáveis por quase 100% dos empreendimentos que são lançados. Se você olhar ali a ficha técnica, isso varia muito pouco. São escritórios incríveis, são projetos maravilhosos, mas a gente acaba vendo muitas coisas parecidas, porque seguem as mesmas tendências, seguem as mesmas referências. A partir do momento que a gente se abre, a gente acaba recebendo coisas que são diferentes. Então, quem passa na frente do Muda enxerga algo que não está acostumado a ver na cidade. A gente também foi muito feliz ao desenvolver um produto pensado em um nicho. Então, são apartamentos que são menores, eles foram desenvolvidos pensando em quem vai morar ali. O pessoal jovem que vai gostar mais dessa leitura contemporânea, o empreendimento é todo em concreto aparente, a gente entrega com as lajes aparentes, então acabou agradando muito o nosso cliente, a persona que a gente imaginou para esse produto. Várias outras soluções arquitetônicas que não dá para olhar, né, aos olhos vistos, mas a forma como a torre foi aberta para as laterais do terreno, aproveitando a máxima insolação para todas as unidades. Então, normalmente, as torres são quadradas ou retangulares, né? A gente tem uma fachada que acaba sendo sempre a menor possível. Quando a gente abriu a torre, a gente fez uma torre em C, aumentou significativamente o nosso custo e nosso perímetro de fachada. Em contrapartida, todas as unidades são extremamente ensolaradas. A gente não teve nenhuma aprumada, que foi aquela que sobrou, aquela que o patinho feio do prédio, né? Esse final aqui vai ficar por último. Isso não aconteceu. A gente a gente passou por estudos de conforto térmico e acústico e lumínico em todas as unidades, entregou níveis de conforto superiores, a qualidade das esquadrias, tudo isso se refletiu dentro do médio padrão, que é onde a gente atuou nesse empreendimento, num valor de metro quadrado um pouquinho acima do que a concorrência na região aplicava. Entretanto, a gente teve uma velocidade de vendas muito superior. Então, a gente apostou na qualidade do produto, acreditando que o nosso cliente já não está mais ligado só em preço, só no menor valor de metro quadrado, e sim que ele está, de fato, ali no caso do Muda, adquirindo seu primeiro imóvel, é o lugar onde ele vai morar, é uma compra importante, e acabou dando muito certo. Então, ele é um empreendimento diferente, ele entrega mais conforto, ele entrega mais qualidade de vida, e os clientes estavam procurando por isso, realmente. Eu já conheço e fiquei curioso novamente, né? Tem unidades à venda ainda lá? Vamos fazer uma propaganda e fala o endereço. Legal, a gente está então ali na Rua Pará, na esquina com a Rua Mato Grosso, no Água Verde. O Muda tá esgotando, a gente está ali com as 4 últimas unidades, e quem tiver interesse, quiser conhecer, agora é a hora, porque no nosso ideal é que não dure mais muito, porque todas as nossas energias agora já estão voltadas totalmente na nossa área comercial, agora no lançamento do Mova, que vai acontecer aqui nesse mês. Inclusive, ali na frente se mostrou que tem um terreno do Mova, vocês vão construir também, né? Na frente do Muda também. Então, era a antiga fábrica da Gerdau. Ficamos com uma parte desse terreno, e no segundo semestre vem concurso por aí. Então, arquitetas que estejam escutando, queiram participar de um concurso de arquitetura bem interessante, segundo semestre vem novidade. Parabéns aí, então, primeiro por esse amor, né, ao seu projeto, né? Você não é arquiteta, mas
estudou bem esse projeto, sim, né? Sim. É muito legal. Agora vamos falar sobre a gestão da UiFor, que chamou a atenção. Você é uma gestão que eu vejo que realmente é diferenciada, essa gestão. Então, eu vejo que lá vocês têm mais mulheres do que homens dentro da gestão. Sim. Mas isso foi assim, orgânico, foi conquistando uma maneira, e depois de vocês começaram a trabalhar, tem aí várias informações que eu vou passar para os nossos ouvintes, mas é interessante, numa indústria imobiliária que é predominante, né, masculino, vocês terem essa gestão diferenciada. Então, na UiFor hoje nós somos compostos bastante majoritariamente por mulheres, né? Acabou sendo 70% do nosso corpo é feminino. Então, eu e minha irmã, que somos as diretoras da empresa, somos mulheres, e foi algo um pouco orgânico, mas muito pela nossa busca, pela nossa essência, né? Como nos primeiros dias que a gente estava estruturando nossa empresa, a gente tinha que definir qual que era o nosso objetivo, e nós entendemos que o objetivo da UiFor seria ser a incorporadora mais inclusiva e humana do Brasil. Então, quando a gente coloca isso como nosso cerne, nosso objetivo, existem algumas qualidades que afloram muito mais nas mulheres. Então, no momento de estruturação de time, naturalmente a gente acabou conseguindo identificar isso mais em mulheres do que em homens. Eu acho que porque a energia feminina ela é muito mais incentivada a ser desenvolvida nas mulheres, né? Então, o cuidado, o olhar pelo próximo, a coletividade, várias questões que pra gente são muito relevantes, algumas vezes mais relevantes do que a formação técnica da pessoa, fizeram com que a gente fosse estruturando esse time dessa forma. Hoje a gente tem homens na equipe, nunca foi um problema, né, de maneira nenhuma, mas o interessante foi que foram homens que também nos chamaram a atenção pelos mesmos pontos, né, que conseguiam entender que o olhar da UiFor para o desenvolvimento de produto é diferente, que a gente olha algumas variáveis que o mercado, via de regra, não costuma dar tanta atenção, e a gente coloca muito da nossa energia ali. Essa questão das mulheres, né, a gente está colocando aqui para os nossos ouvintes, a gestão, né, está se conquistando naturalmente. Veja, os corretores de imóveis hoje têm praticamente o mesmo número de corretoras de imóveis no Brasil, acho que está em torno de 40%, 50% já, né? E sempre eu escutei uma vez uma corretora de imóveis que ela falou que ela não vende imóvel, ela vende lar. Então é totalmente diferente, né? Ela vende, né? Sim. Então eu vejo que essa indústria imobiliária realmente só tende a melhorar. Eu vejo hoje também em muitos empreendimentos, né, várias engenheiras já, quer dizer, ali no meio de vários homens comandando, e elas mesmas falam que é um respeito, e os próprios proprietários, né, das consultoras falam que muitas vezes tem mais respeito, escuto mais da mulher do que propriamente o homem, né? Eu acho que é isso, como vocês devem ter lá também, né? Com certeza, eu acho que tem certas práticas que elas precisam ser incentivadas, mas eu acho que quanto mais a gente ocupar esse espaço, mais esse espaço vai ser nosso, né? Cabe muito as mulheres entenderem que esse espaço existe e que ele simplesmente precisa ser ocupado, que a capacidade já existe. Eu vejo que atualmente está sendo muito mais importante existirem certos tipos de habilidades comportamentais que são muito naturais para as mulheres, né? Eu estava lendo as habilidades do futuro da Forbes, e elas estão muito relacionadas à inteligência emocional, à empatia, à resiliência, e são questões que estão muito ligadas à energia feminina e são habilidades que para as mulheres acabam sendo muito treinadas, né? Pelo menos eu que tenho 2 filhos, todas as vezes que eu tô em casa, eu sei que eu tô fazendo um treinamento intensivo de capacidade de me relacionar. E isso, principalmente na frente comercial, é muito importante, né? Então, na hora que você vai conversar com um cliente, ou com um funcionário, ou com alguém dentro da obra, eu acho que você conseguir se colocar no lugar do outro, olhar o lado do outro, isso torna todas as relações com parceiros muito mais proveitosas. Hoje estava vendo um dado até fornecido por sua assessoria,
praticamente quase 11%, hoje são as mulheres na construção civil, né? Isso. Que ela tem, hoje nós estamos. Mas daí a gente fala sobre, também no ramo da construção civil, um dado que são 60% das novas contratações foram de pessoas do sexo feminino durante os primeiros 5 meses. Sim. Isso é o dado do CAGED, né? Uhum. Interessante esse. É legal, né? A gente vê que de fato esse movimento está acontecendo. Claro que 10% ainda é um número muito, muito pequeno, né? E eu acho que aqui em Curitiba, o nosso mercado, existem hoje, cada vez mais a gente consegue ver esse crescimento acontecendo, mas ainda é muito, muito dominado por homens. São poucos, mas é legal ver que é um movimento que está acontecendo. E trazendo, né, dados, quando a gente está falando da venda do imóvel, da compra do imóvel, normalmente é a mulher que toma a decisão, né? A maioria das decisões na aquisição de um imóvel... 90% é a mulher, né? Então, por que não trazer mais mulheres na hora de desenvolver um produto, né? Na hora de pensar um imóvel? Porque a gente está conversando majoritariamente com mulheres e são... a maioria de homens conversando com uma maioria de mulheres. Se existir um equilíbrio maior, eu acho que é melhor para todos os lados, né? Existem alguns ganhos muito significativos. Quando a gente fala e te chamou para nosso programa, eu fiquei bastante interessado assim, em mostrar, porque nós precisamos no mercado imobiliário, se tem lá 5 mil vagas no mercado imobiliário, é preenchido só 2 mil. Nós estamos sempre precisando, né, de pessoas para trabalhar nessa indústria imobiliária, que, na minha opinião, é uma das 3 mais importantes do país, né? Com certeza. Então, quando o programa, o mercado imobiliário, fala dessa opção que pode as mulheres, né, virem trabalhar, porque hoje não tem aquela questão mais da construção ser suja. Hoje existe muita tecnologia, né, para você. Então, as mulheres estão presentes nisso. Então, aqui mostrar para os nossos ouvintes, né, daqui também de Foz do Iguaçu, porque esse programa está sendo também visto lá, ouvido lá em Foz do Iguaçu, que as mulheres podem ser contratadas. Existe um plano de carreira que eu acho que vocês também estão proporcionando às mulheres, não é? Com certeza, com certeza. Eu acredito que esse movimento que está acontecendo tende a só ganhar mais força, né? E quanto mais mulheres estiverem ocupando esse espaço, eu acredito que mais espaço vai ser aberto para que outras mulheres participem em todas as frentes, né? Não só no alto escalão, mas dentro da obra mesmo. Realmente hoje é um espaço onde a gente se sente muito mais respeitada do que já foi um momento, né? Então, conseguir trazer para dentro da obra essa consciência vai fazer com que todas as mulheres entendam que ali também pode ser o espaço delas e precisa um pouquinho mais. É interessante porque no outro programa um consultor falou que é o plano de carreira, né? Hoje tem muitas pessoas trabalhando, jovens trabalhando de motorista, de Uber, enfim, tudo, né? Vão trabalhar, vamos para a construção civil. Certeza absoluta que vão ter uma carreira dentro da construção, porque alguma coisa ele vai saber fazer. E a abrangência é muito grande, né? Muitas vezes a pessoa pode mudar até escolher arquitetura, escolher engenharia, escolher, entendeu? Fiscalização de obras e tudo mais. Isso que é bem interessante. Nosso programa daqui a pouco está finalizando, mas eu queria que você falasse dos teus lançamentos também e também interessante dos teus projetos aí para a comunidade, que isso está muito linkado ao IFOR, né? Com certeza. Bom, então, primeiramente falando de lançamento, agora em abril a gente vai lançar o Mova, que é nosso segundo empreendimento. Dessa vez a gente vai estar numa localização extremamente privilegiada no Batel, na esquina da 7 de setembro com a Cândido Xavier. Então, para localizar vocês ali pertinho, ao lado do Colégio Dom Bosco, do Hotel Move. Então, nosso empreendimento vai... Move e Mova. Ficou próximo do vizinho, né? Então não dá para errar a referência. Teve alguma coisa a ver com isso? Não, o Mova está muito ligado para a questão da mobilidade, que está sendo muito... A gente vai falar muito sobre questões de mobilidade na cidade quando a gente tiver
explicando um pouquinho do conceito do Mova. Desculpe, tem uma praça ali que vocês também estão... Exatamente. A gente tem, atrás do Mova, vai ter nosso plantão de vendas, onde a gente já desenvolveu uma praça pública, né, para que as pessoas possam se apropriar da cidade. E na frente do Mova também vai existir uma praça. Então, a gente vai trabalhar muito com o conceito de fachada ativa, muito voltado para algumas questões de urbanismo que ficaram adormecidas por muito tempo. Então, a gente vai trazer comércio para o térreo, a gente vai entregar um pedaço do nosso terreno para a cidade através de uma praça pública, para que a gente possa transformar aquela região não boa só para quem vai morar no empreendimento, mas também para todo mundo que circula. Então, uma esquina ali que está sem muito uso para a população há muito tempo, ela vai ser completamente transformada, revigorada e entregue para a cidade. Então, vamos ser o primeiro empreendimento residencial de Curitiba que vai fazer uso da lei de fruição. Lei de fruição é incentivo fiscal que o empreendimento recebe por entregar parte do terreno para a cidade. Então, isso faz com que a gente tenha certeza de que o projeto que está sendo desenvolvido... Eu sinceramente não conhecia. Repete para nós o que é. A lei da fruição. Então, a prefeitura incentiva realmente que parte do terreno seja entregue para a cidade. Como que a gente faz isso? Então, a frente ali do nosso terreno vai ser aberta, não teremos muros. A gente vai tirar os muros do nosso prédio e colocar alguns comércios ali para que a gente possa trazer vida para aquele espaço. Então, para que as pessoas possam circular e realmente fazer uso dessa praça. Por que isso é positivo? Tem algumas questões voltadas também para a segurança do morador. A gente costuma achar que quanto mais muros e mais câmeras e mais segurança, a gente vai estar mais seguro, mas o que mais traz, na verdade, sensação de segurança são pessoas, né? Você não vai encontrar alguém roubando um carro na frente de um monte de gente, né? Então, normalmente, se você está andando na rua e você está do lado da calçada, existe muro e você não vê o que tem do outro lado, e do outro lado da calçada tem comércio, tem vida, tem gente, tem mesas, tem pessoas sentadas, você vai naturalmente atravessar a rua e andar no espaço onde existe vida, onde existe pessoas. A gente está entregando essa praça para a cidade para conseguir trazer mais sensação de segurança para o pedestre, para o ciclista, para o próprio morador. Então, essa lei de fruição ela vem para incentivar que a gente crie esses espaços de convivência e que as pessoas voltem a se apropriar das ruas e das cidades. Incentivar que sim, a cidade é do cidadão. A cidade precisa ser habitada, precisa ser uma área de convivência, uma área de encontros, e é isso que a gente quer proporcionar. A gente chegou a conversar com os antigos moradores das casas que existiam ali no terreno para entender como era a vida ali anos atrás, e a vida era tão diferente. As pessoas viviam a rua, viviam a calçada, viviam a vizinhança, e fica até difícil acreditar que era assim quando você passa por ali. Mas a ideia é realmente conseguir resgatar um pouquinho disso, um pouquinho mais do viver a cidade, deixar a cidade mais habitável, né? Porque para a cidade ser habitável precisa que existam espaços habitáveis, espaços de convivência. Então, conseguir resgatar um pouquinho do que a cidade já foi, porque aí o impacto vai ser positivo para todo mundo. E só já finalizando, para não tomar mais ainda do tempo de vocês, falar um pouquinho do Instituto WF, né? Que é o nosso Instituto de Ação Social. A cada empreendimento nós amadrinhamos alguma ação social para que parte do nosso VGV seja destinado a alguma área da cidade que a gente não atua diretamente, mas que também precisa desse olhar. Então, novamente, trazer esse olhar feminino da coletividade fez com que a gente entendesse que é preciso fazer um pouquinho além. Então, parte do nosso VGV vai ser doado, no caso do Mova, para uma ação em parceria com as prefeituras das regiões metropolitanas. A gente vai entregar bicicletários nos terminais da região metropolitana para que as pessoas possam ir de bicicleta até o terminal, ter onde deixar a bicicleta em segurança. Então, foram e estão sendo realizadas pesquisas dentro desses terminais para entender a relevância e a importância de um bicicletário dentro desses terminais. A Urbidez tem nos ajudado a executar essa parte de dados para que a gente possa entregar esses bicicletários aonde realmente faz sentido. Em Campo Largo já foi entregue o primeiro bicicletário, já está em uso, as pessoas da cidade tiveram um ganho, a prefeitura teve um ganho, e graças às vendas do Mova a gente vai poder possibilitar um pouquinho mais de incentivo à ciclomobilidade nas cidades da região metropolitana. Que show! Realmente é muito legal.
saber que tem um empresário que está devolvendo, né, para a população. Então, para os nossos ouvintes, você veja que a Weform, uma empresa nova, já está fazendo a diferença no retorno à sociedade, né? Sim, isso também é sustentabilidade, né, Canto? Porque a gente escuta tanto falar sobre sustentabilidade e pensa que isso é só um telhado verde, mas pensar em plantar ao mesmo tempo que você constrói é muito positivo. Eu acredito que a evolução ela é muito mais inspiracional do que qualquer coisa. Então, a gente tem certeza que a gente não vai mudar o mundo. Mas se todas as incorporadoras fizerem isso, a gente vai ter uma cidade muito melhor. Que legal. Bem, finalizando o nosso programa, essa foi Maria Júlia para o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. E agora, nesse segundo bloco, recebo Rodrigo Freire, 46 anos, curitibano, nadador e ciclista amador, arquiteto e urbanista pela PUC, planejamento e gestão de negócios pela FAI, sócio-diretor da PROA até 2022. Sócio-diretor do Grupo Sul Imóveis, fundado em 1963. Atuação em gestão e desenvolvimento imobiliário em corporações e participações. E idealizador do Sprint Imobiliário. Mas o mais importante no currículo dele é que ele é casado e pai da Olivia e da Laura. Isso é espetacular. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, Canto. Obrigado. E uma justa homenagem, porque é a forma que eu vejo também. Acho que o principal é nosso núcleo familiar. Quando a gente vê currículos, né, as pessoas, logicamente, todos amam seus familiares, né? Mas quando a gente vai em eventos, aqueles que nominam, né, a mulher, os filhos, e eu achei muito legal que você nominar a tua família aqui. Legal, obrigado. Rodrigo, conta um pouquinho da tua história. Bom, vamos lá, Canto. Eu estava escutando aqui a entrevista anterior, né? E me identifiquei bastante, porque a gente acaba, acho que, linkando essa ideia de família, né? Eu vi meu pai trabalhar com construção civil a vida inteira, né? Desde muito pequeno. Meu pai e a família, né? Meu tio, etc. Acompanhei ele escolhendo terrenos, acompanhei ele iniciando obras, desenvolvendo projetos e gerenciando mão de obra e trabalhando com vendas e os N fluxos econômicos, né, e contextos econômicos no nosso país. Então foi aí que começou e eu defini muito cedo que eu queria trabalhar no mercado imobiliário. A arquitetura sempre foi um grande desejo, né, sempre admirei demais o trabalho dos arquitetos e acabei desenvolvendo nessa direção, né. Me formei pela PUC, Paraná, e atuei durante 20 anos desenvolvendo projetos. Mas, em paralelo, sempre apoiei na empresa da família, que foi uma empresa construtora, né, uma empresa que tem mais de 60 anos. Depois ela passou a ser uma administradora de bens. E agora a realidade do grupo é gestão de imóveis próprios e participações, né, investimentos também no mercado imobiliário. Então a gente faz, acho que dá para dizer que conhece do começo ao fim de um processo de incorporação e essa realidade das empresas desenvolvedoras de projetos, né? Acho que essa é um pouquinho da minha história, né? O resto são os detalhes, né? A formação que a gente vai buscar, as experiências que a gente vai ganhando ao longo da vida na nossa própria empresa e atendendo outras empresas é onde a gente acaba ganhando a experiência que é a principal, né? Quando você falou lá atrás que você quis ser arquiteto em vez de engenheiro, você tinha também essa preferência ou sempre foi arquitetura? Sempre foi arquitetura. Em algum momento eu acho que até pensei em engenharia, mas a parte da criatividade sempre me interessou mais, né? E por muito tempo tomou integralmente a minha atenção. Principalmente durante o curso, né, fui me identificando cada vez mais e mais com os projetos arquitetônicos, até um pouco a contragosto do meu pai, que eu queria, acho que ele me imaginava mais num processo de gerenciamento de obras, né, e eu realmente me encantei pela visão de conceber um projeto antes
de pensar nele primeiro, detalhadamente, antes de partir para execução. Acho que isso que me interessou mais assim na arquitetura. E eu passei 20 anos com essa visão. Logo depois que me formei, fui fazer um curso de planejamento e gestão de negócios, sempre entendendo um escritório de arquitetura como uma empresa, né? Uma empresa para dar soluções para outras empresas, né? A arquitetura é muito ampla, né? Tem N aplicações, mas eu até pelo histórico familiar, assim, sempre tive interesse no mercado imobiliário. Então essa era a vocação. Eu vejo você assim como um arquiteto renomado aqui na cidade, nesses anos todos, né? A criatividade que tem que ter, né? A tecnologia que tem que ter. E lá atrás, você sempre preocupado, você trouxe uma ferramenta que foi muito importante, que foi a GaragePlan. Né? Acho que na época ninguém imaginava, né? Foi um software. Conta um pouquinho para nós e hoje em dia se tornou imprescindível, né? Nos projetos. Porque antigamente se projetavam os arquitetos todo o empreendimento, né? Inclusive a própria, e depois eles acabaram até, acho que, então conta para nós um pouco dessa história que é bastante interessante para aqueles que estão nos ouvindo hoje, saber que realmente você pode não só economizar, como ganhar se você tiver uma empresa também como essa que você trouxe, né? Eu fui sócio fundador da GaragePlan. Hoje é uma empresa que está se desenvolvendo nacionalmente, né? Talvez seja a principal empresa prestadora de serviço nessa especialidade, e acho que ela foi, assim, hoje o termo utilizado, né, são as spin-offs, né, as empresas que nascem dentro de outras empresas. Então foi isso que aconteceu. A gente percebeu uma oportunidade, né? Tinha o sócio Keiro Yamawaki, que era assim, sim, sempre eu brinco que ele era um radar sempre de tudo de mais novo que estava acontecendo. Então ele nos trouxe sempre interessado em novidade, assim, em novas possibilidades. Ele trouxe, eu lembro até hoje, uma reportagem da Folha de São Paulo de um escritório que tinha mais ou menos esse posicionamento lá, e tinha algumas tecnologias também para multiplicação de vagas, e aquilo interessou bastante a gente. Mas com o dia a dia da proa não era fácil de desenvolver o negócio, né? Era um negócio paralelo. E novo, né? Novo. E nós convidamos um novo sócio para liderar, que é o Ricardo Siegel, que está até hoje na empresa, né? Eu me retirei já há alguns anos, sempre pensando nessa questão de foco, né? Que a gente não consegue, eu acho que trabalhar dedicadamente com muitas frentes, né? Então a gente estava focado na proa naquele momento. Mas era isso, era olhar com mais atenção, como um projeto complementar, o tema dos espaços para veículos, né? Então não era só a questão de estacionamentos, garagens, mas acessos, fluxos, né? Segurança, melhor aproveitamento. E a gente começou a ver que os projetos tinham realmente falhas grandes, né? Deficiências ou oportunidades não aproveitadas. E isso foi se desenvolvendo a ponto de ter sucesso nacional, né? Hoje a GaragePlan atua como um projetista complementar, né? Como você tem estrutura elétrica, hidráulica e hoje mais, né? Sustentabilidade, enfim. O tema dos estacionamentos, que tem uma proporção maluca, né? Se você pensar o volume de área construída que se faz para abrigar veículos nas incorporações, ou se você multiplicar isso nas cidades, talvez você chegue na ordem de 30% do volume construído destinado a esses espaços, e que nem sempre merecem, ou nem sempre são objeto de estudo tão aprofundado quanto as demais áreas da construção. Então, é isso que a GaragePlan faz até hoje, e sempre que eu acompanho, estou indo muito bem. Você, como arquiteto, eu tenho notado nos últimos anos, né, que a garagem em si tem sido predominante até na própria arquitetura, desenvolver mais visíveis, iluminadas. E eu escutei de um morador que 99% é uma realidade, você entra pela garagem. Isso aí. Então, quando você entra pela garagem, você tem. Então hoje eu vejo que mudou bastante. Você, como arquiteto, deve
essa preocupação deve... Existe até já de entrada nas garagens do frente do elevador. Exatamente. Isso era, acho que, o principal argumento nosso para sensibilizar os incorporadores, né, de que as pessoas raramente entram pelo hall de entrada, né, como pedestres. Até também é uma questão, acho que, de modelo de mobilidade, né, que nós temos no Brasil, Curitiba principalmente, né, todo mundo tem seu carro, mas não entrando nesse mérito, a realidade é que sim, as pessoas entram muito mais pelas garagens do que pela área social, né? Então, se você observar os empreendimentos antigos, as garagens eram quase consequências ali do projeto estrutural, escuras, mal ventiladas, né? Não, e hoje... Tudo que tinha você jogava lá, né? A parede, todas as tubulações, enfim. Tudo, Então, tinha um trato também relativo ao design, né? A qualidade do ambiente, e não só a parte técnica, né? De distribuição, melhor distribuição, mas a parte de design também é uma das atenções assim do serviço. Hoje o nosso ouvinte, o Rodrigo, ele atua em várias frentes, né? E eu conheci o empreendimento seu, né? Envolvido ali na praia, ali em Pissarras, ali. É um loteamento gigante, maravilhoso. Conta um pouquinho para nós desse empreendimento. Bom, eu acho que aí a gente vai entrar um pouquinho no tema realmente do objeto da entrevista, né? Que é falar um pouquinho sobre o sprint imobiliário. Esse foi talvez um dos primeiros serviços que a gente prestou nesse modelo. Eu já tinha participado como convidado de charretes, né, que são projetos colaborativos, mas que tem um viés bastante vocacionado para projetos de urbanismo, né? Então fui como convidado num empreendimento muito grande em São Paulo, chamado, acho que Ecoville, se não me engano. Era um condomínio, bairro que precisava ser relançado. Um condomínio que tinha sido lançado há uns 30, 40 anos atrás, teve problemas e voltou a ser discutido e reprojetado, né? Então trouxeram uma empresa especialista em projeto urbano dos Estados Unidos e agregaram profissionais e consultores aqui brasileiros, né? Eu fui convidado, participei e aquilo me encantou. Foram 10 dias. Essa empresa fechou o hotel, as áreas de eventos do Hotel Pullman em São Paulo e transformou aquilo no escritório de arquitetura por 10 dias. Uma experiência incrível de você ver gente experiente, com bagagem internacional, desenvolvendo um projeto ali na tua frente, né? Junto com os empreendedores e tudo. Então aquilo me marcou bastante. Voltando ao tema aqui do projeto urbano em Santa Catarina, nós fomos convidados para fazer um processo parecido e a gente resolveu encarar o desafio. Agregamos profissionais, especialistas, organizamos um trabalho de 3 dias, foi uma coisa assim bastante arriscada, e redesenhamos um projeto que vinha sendo projetado há 1 ano e não estava satisfatório. Redesenhamos um projeto conceitualmente numa área de cerca de 3 milhões de metros quadrados, com 4 mil lotes. Esse empreendimento está sendo lançado agora, né? Então ele passou pelo processo de aprovação, que daí infelizmente a gente não consegue fazer em ritmo de sprint, né? Mas a parte de conceituação foi realmente resolvida em pouquíssimos dias, com a participação de projetistas, especialistas e dos desenvolvedores. Então a gente começou a perceber que essa, que eu chamo de inteligência coletiva, é algo muito multiplicador. Não é só uma questão de velocidade. Na verdade, eu acho que a velocidade ela é até secundária. A gente consegue multiplicar a capacidade de projeto, né? A gente sempre estrutura um grupo muito forte, assim, técnico, ilustradores, né? Isso tudo vem na estrutura da Pro Arquitetura, que é onde nasceu realmente esse sprint, né? A gente chama ele de Pro Sprint, essa metodologia que a gente tenta desenvolver, que é uma charrete que envolve outros aspectos.
Rodrigo, para os nossos ouvintes, que como eu falei, é o tema do nosso programa, falar desse desenvolvimento imobiliário. Conta para nós o que seria a charrete. Bom, então a charrete é um formato já bastante experimentado, principalmente fora do Brasil, e nos últimos anos a gente tem visto esse processo se desenvolver muito aqui no Brasil, e que tem essa vocação, nasceu muito para desenvolver projetos urbanísticos, né? Então, grandes áreas onde o pessoal costuma fazer definir uma equipe, mas normalmente é uma equipe do cliente, alguns consultores, né? Um consultor ambiental, comercial, e uma equipe de projetistas e ilustradores. E se desenvolve um conceito de um bairro planejado, de um condomínio, né? Com sketches, desenhos à mão, ilustrações orientativas daquilo que se deseja fazer, né? O que a gente, depois de experimentar algumas vezes esse processo, a gente começou a estudar um pouquinho outras metodologias, para ver de que forma a gente podia aperfeiçoar, né? Ou criar um modelo que a gente acreditava funcionar melhor, que pudesse se expandir para outras áreas dos projetos de arquitetura. Uma das coisas que nos interessou bastante é o modelo da Google, que é relacionado para a solução de ideias, né? É o Google Design Sprint. É um processo que tem 5 fases e muitas empresas de tecnologia utilizam para solução de problemas, né? Para criar protótipos de serviços, de softwares, de aplicativos. E essas 5 etapas muito claras ficaram, assim, teve uma conexão muito ideal, assim, para aquilo que a gente queria fazer. Então, conforme o tempo foi passando, os clientes foram demandando necessidades, assim, clientes da Pro Arquitetura mesmo, já procuravam soluções mais rápidas, agora eventualmente um projeto mais complexo, e a gente percebeu que na complexidade o Sprint se desenvolve assim como uma solução ideal, sabe? Vou comentar rapidamente sobre essas 5 etapas, né? Então, vou começar ao contrário, né? O que se espera como resultado de um sprint e o que a gente percebe que tem conseguido alcançar. Atingir um objetivo que demoraria meses ou até anos em poucas semanas ou poucos meses. Não é necessariamente desenvolver um projeto em pouco tempo, assim, mas é amadurecer rapidamente o produto que se tem interesse e amadurecer rapidamente um conceito para ser testado. Esse é o objetivo. Como que a gente faz isso? Primeiramente, a escolha de uma equipe bem direcionada para aquele desafio, né? Então, a gente tem tido a oportunidade de desenvolver sprints para projetos de múltiplos usos, né? E aí você tem corporativo envolvido, você tem residencial envolvido, comercial envolvido, hotelaria eventualmente, ou usos específicos, né? Como áreas de saúde. Então, a gente procura fazer a organização dessa equipe, que são sempre os especialistas, e daí a gente conta com a base de arquitetura, de design do escritório de arquitetura, no caso a Proa, né? Sempre um arquiteto, uma liderança é convidada, e a gente costuma trazer gente assim, realmente com conhecimento muito robusto, né? Tem um grande parceiro nosso, que é o Edson Iabico. Ele é um arquiteto que a base dele é Londres, na Inglaterra. Ele trabalhou por mais de 30 anos no escritório do Norman Foster, que é uma referência global de arquitetura. E a gente tem a sorte dele ter aceitado colaborar com a Proa nessas oportunidades. Então, ele vem como uma liderança realmente de quem pensa fora da caixa, de quem está fora do contexto, inclusive aqui, justamente para puxar, elevar o nível criativo. No caso, a equipe da Pro entra com a bagagem de estudo de legislação, estudo do terreno, né? E esse time acaba trabalhando em conjunto com
convidados do cliente, convidados das incorporadoras, e vira uma grande equipe, 30, 40 pessoas trabalhando por alguns dias em conjunto, seguindo uma metodologia, prazos apertados e tudo, trabalhando intensamente. Basicamente não tem outra empresa que faça isso. Olha, nesse modelo que a gente faz não tem, Canto, a gente desconhece. Eu já vejo charretes, mas assim, os resultados são um pouco diferentes daquilo que a gente tem conseguido entregar. A gente está envolvendo pesquisa de mercado, né? Ou pesquisadores, ainda melhor, quando a gente consegue a participação do pesquisador para trazer a bagagem dele, sentar na mesa como se ele fosse um sócio do empreendimento, né? Opinar diretamente e não aguardar a pesquisa ficar pronta. A pesquisa vem numa segunda etapa depois para testar aquele protótipo que foi criado. A gente costuma fazer com o apoio de engenharia econômica, né? Ou seja, viabilidade econômica rodando simultaneamente para equilibrando as quantidades de produtos. E a gente consegue fazer 2 sprints em um, né? Um sprint de definição de produto, né? O que a gente realmente quer fazer, que por incrível que pareça, às vezes o incorporador ele não vem com essa resposta pronta. Sabe? Às vezes é necessário sentarmos juntos para debatermos realmente o que se quer, o que se pretende num determinado empreendimento. Ele vem mais com pesquisa, né, Rodrigo? Vem com a pesquisa, isso. Pode fazer, mas não vem com todo esse enxoval, né? Normalmente ele vem com um processo linear, né? Eu chamo dessa forma e acho que aí a gente consegue imaginar a diferença dos 2 processos. O Canto vai lá e compra um terreno. E aí ele discute com um sócio, com um parceiro, o que pode ser feito. E ele pode até contratar uma pesquisa. E aquela pesquisa vai dizer o cenário existente ou vai validar uma ideia que o Canto teve para aquela área. Aí ele encaminha para o arquiteto e brifa, encomenda. E aí passam-se lá outros 30 dias, 60 dias e vem uma ideia que normalmente saiu de uma cabeça só ou de 2, 3 cabeças de dentro de um escritório de arquitetura, sem muita conexão, sem essa colisão criativa, né? Então esse processo vai se estendendo, longo, né? Cada vez que vem uma resposta de um escritório de arquitetura, daí o Canto já esqueceu exatamente o briefing, já está com outras agendas e isso vai se estendendo. Quando você vê, passou 6 meses, passou 1 ano e você tem um projeto pouco amadurecido. Então, realmente, esse encontro de profissionais, no começo eu imaginava que era só um ganho de tempo e eu percebi que o ganho de tempo é secundário. O ganho de qualidade, quando você começa a ter esses conflitos, né, positivos, vamos dizer assim, esses embates de ideias, você me faz uma proposta e eu, olha, isso é bom, mas por que a gente não vai por aqui? Ou isso aqui não funciona por isso? E já vem um terceiro que é o especialista e que fala, não, vocês dois não estão percebendo essa perspectiva, e a coisa vai se multiplicando assim muito rapidamente. Eu, como corretor de imóveis, trabalho com terrenos e áreas. Geralmente o construtor pergunta, quanto que pode ser construído na região? E eu tenho a minha percepção de venda. Agora, os nossos ouvintes, veja que interessante a empresa do Rodrigo, o Sprint Imobiliário, para aqueles que estão em dúvida, as consultoras, vocês têm amigos consultores, os corretores, eu acho que vale a pena fazer uma consulta ao Rodrigo, porque você vai economizar tempo e dinheiro. Eu tenho visto esse resultado. A gente tem visto projetos, vou até exemplificar um projeto de uma faculdade na Cidade dos Lagos. Em Guarapuava, né? Em Guarapuava, ou seja, é a cidade inteligente ali de Guarapuava, né? Nós fomos convidados para desenvolver durante a pandemia. Nós fizemos um sprint online, que era o que era possível fazer naquele momento, e conseguimos resolver um projeto muito rapidamente, porque existia uma janela de licitação que tinha que ser obedecida. Então, a gente deu uma solução bastante rápida, o processo se desenvolveu bem, obviamente depois projeto técnico, aprovações, né, entra num ritmo mais normal, mas hoje está lá em construção e foi concebido dessa forma, né, com especialistas. A gente trouxe urbanista, a gente trouxe especialista em projeto educacional, e a base que eu gosto sempre de reforçar, que é a base da proa,
pelo histórico de serviços de integração de projetos, a gente consegue fazer essa estruturação de equipe de forma muito efetiva. Esse projeto que você citou aí, urbano, né, em Santa Catarina, também está em vias de ser lançado. Mas tem um outro viés muito interessante que a gente tem feito com alguma frequência. Nós fomos chamados recentemente para fazer em Maringá um sprint no Eurogarden, que é um bairro Sim. também, assim, acho que vai ser uma referência nacional ou internacional, em matéria de sustentabilidade principalmente. Mas a ideia era rediscutir uma parte daquele desenvolvimento todo, né? Como desenvolver uma centralidade, ou seja, qual seria o primeiro projeto. E esse sprint tangibiliza, a gente consegue desenvolver uma prototipagem tão rapidamente e são modelos assim, quase que você olha, não, está aqui o projeto, ou está aqui o modelo para lançamento. Não é esse o objetivo. O objetivo é ter esse protótipo para o empreendedor poder testar e aí sim desenvolver o projeto final. O Jefferson lá, o Nogaroli, ele é um dos nossos próximos convidados aqui. Ah, que legal, ele é genial. Que ele vem aqui e também já fale da tua empresa, né? Nós participamos dentro da sede recém-inaugurada dele. Nós transformamos a sede em um grande escritório criativo, né? Com esse nosso parceiro, inclusive, com o Edson. Veio da Inglaterra para participar conosco, mais a equipe do cliente. Foi uma experiência super legal, porque a gente daí estava trabalhando na área onde é o condomínio, né? Onde ele já fez a urbanização. E assim segue. A gente tem feito para terrenos, né? O Canto conhece o resultado de um sprint desse, que tem sido utilizado para parametrizar os valores do terreno, né? Para você conseguir um terreno muito grande, com uma possibilidade, uma vocação de construção assim, de alta densidade, e você consegue comprovar com o resultado de um sprint aquilo que é possível ser executado no terreno. E não é uma simples viabilidade, né? Uma viabilidade avançada, digamos, né? Que você tem um estudo econômico em cima e a visão dos especialistas. Eu posso afirmar isso, que eu vi esse sprint e fiquei maravilhoso. Bem, Rodrigo, chegamos ao final do programa. Quero agradecer bastante a tua participação. E esse foi Rodrigo Freire para o Mercado Imobiliário de Canto a Canto.